Irmãos, boa noite, paz e graça, que Deus nos abençoe mais esta noite, que Deus fale mais uma vez aos nossos corações, ministre com a sua graça, com o seu poder, suas misericórdias sobre cada um de nós. Nós vamos estar orando mais uma vez para darmos continuidade ao nosso tempo de adoração e louvor ao nosso Deus. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez estar, ó Pai, nos colocando na Tua presença. Agora, Senhor, quando a Tua palavra será ministrada, que Tu, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, possa estar, Senhor, falando em cada coração que aqui se encontra. Senhor, que nós possamos, com o coração quebrantado agora, ouvirmos, Senhor Deus, a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que a autoridade do Teu Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, que Tu, ó Pai, possa estar ministrando, ó Pai, através da Tua palavra aos nossos corações, para podermos entender a Tua boa e perfeita vontade. Podermos compreender, ó Pai, aquilo que é o Teu querer sobre cada um de nós, sobre a vida dos Teus servos, sobre a Tua igreja, ó Pai. E que cada vida que aqui se encontra nesta noite, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais, eles possam ser ministrados com a autoridade do Teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Pai, agora em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero ter ainda hoje a oportunidade de nós darmos continuidade no Evangelho de João, capítulo 4. Então deixa aí a sua Bíblia aberta. Semana passada nós fizemos a primeira parte do Evangelho. Eu mencionei aos irmãos que nós vamos seguir com ainda mais duas partes do Evangelho de João, capítulo 4. Eu fiz a primeira parte, hoje nós vamos fazer a segunda parte. Teremos ainda uma terceira e uma quarta parte. Eu pretendo na próxima semana, se assim Deus permitir, a gente faça a terceira parte e aí concluir aí na quarta parte. Eu quero ainda até o final do ano, é provável que não volte até o final do ano no Evangelho de João, ou somente ano que vem, se assim Deus nos permitir, continuarmos à frente da igreja, porque Deus é quem sabe todas as coisas e não somos nós. Mas eu quero trabalhar com os irmãos ainda esse ano a terceira carta de João. É um livrozinho pequeno, são poucos versículos, e eu quero compartilhar essa terceira carta com os irmãos. Ter aí um tempo de oportunidade para estar ministrando a igreja. Nós teremos ainda no mês de novembro algumas dinâmicas e virtudes do aniversário da igreja. Estamos próximo ao aniversário da igreja. Vamos estar comemorando no dia 2 de dezembro. Nós vamos ter a presença da primeira igreja batista de Alfenas aqui conosco. E mês de dezembro, então, aí a gente vai prosseguir com uma mensagem mais voltada aí para o término deste ano. Bom, mas voltando então, nós temos trabalhado com os irmãos aqui no Evangelho com o tema O Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. E semana passada, eu conversando com os irmãos, trouxemos então o início da história da mulher samaritana. E falei semana passada desta conexão do capítulo 3 com o capítulo 4. Para a gente poder recapitular um pouquinho da palavra de semana passada, nós fizemos então esse paralelo entre a história de Nicodemos e da mulher samaritana. A mulher samaritana era aquela pessoa que, de uma sociedade simples, uma mulher simples da sociedade. Os samaritanos não eram assim um povo muito próspero, mas aquela mulher se destaca na Bíblia pela sua vida irregular que ela estava levando. Mas da mesma forma que Nicodemos também precisava de Deus.
Nicodemos era um doutor da lei, um homem que entendia da lei. Viu em Jesus Cristo a revelação da glória de Deus, reconheceu Jesus Cristo ser o Messias, mas ainda assim Nicodemos não estava pronto para fazer renúncias e seguir a Cristo Jesus. A mulher samaritana, ela se destaca, e hoje nós vamos ver isso, que com toda a sua dificuldade, todos os seus problemas, ela entendeu quem era Jesus Cristo, ela viu em Jesus Cristo os propósitos de Deus para a sua vida, e aí então essa mulher tem esse diferencial, que é largar tudo para seguir a Cristo. Vamos compartilhar um pouquinho sobre isso aí. Nós destacamos alguns pontos na primeira mensagem que eu quero trazer à memória aos irmãos. Talvez você não tenha estado aqui conosco, ou não tenha assistido a mensagem que está aí no canal da igreja, mas nós vimos que Deus, através de Jesus Cristo, operou os sinais agora em um novo lugar, que é o lugar de Samaria, nos dando então uma nova esperança para aquele povo samaritano, um povo rejeitado pelos demais judeus, mas ainda assim, aquele povo foi marcado por uma nova esperança. O segundo aspecto da nossa conversa semana passada é Jesus Cristo revelando-se a fonte da vida eterna. Jesus Cristo é essa esperança, a esperança da vida eterna. Nós vamos lembrar de João capítulo 3, versículo 16. A vida eterna destacada ali no versículo 16. Da mesma forma, Jesus Cristo demonstra para esta mulher que Ele é a fonte da vida eterna. Mas nós aprendemos que para experimentarmos desta vida eterna, para experimentarmos de uma vida com Cristo, de uma vida na presença do Senhor, é necessário então quebrarmos algumas barreiras em nossas vidas. E aí o texto destaca a barreira cultural que precisa ser quebrada, a barreira racial que precisa ser quebrada e a barreira religiosa. 3 princípios que ainda impedem muitos em nossos dias de experimentarem uma vida com Cristo Jesus. O texto também nos chama a atenção o cuidado de Jesus Cristo com a natureza humana. Jesus Cristo ministra ao coração daquela mulher, mostrando uma preocupação. Até mesmo na própria frase que diz era necessário que Jesus Cristo passasse pela cidade de Samaria. O propósito de Jesus Cristo era encontrar aquela mulher, era encontrar uma pessoa que carecia da graça e da misericórdia de Deus. Então o capítulo 4 nos ensina que precisamos viver uma nova vida, experimentarmos um novo caminho. Isso então fica muito claro nas palavras de Jesus Cristo que estão ali narradas nos últimos versículos. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A resposta da mulher samaritana é a resposta que o Senhor quer de cada um de nós. Quando somos confrontados com a verdade, quando somos confrontados com a palavra do Senhor. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Irmãos, que nós temos visto, e não é só olhando para o texto bíblico no passado, mas é o que nós temos visto ao nosso redor, que o homem ele tem vivido sem esperança. O homem tem caminhado em busca de respostas, mas nem sempre os seus desejos são saciados. O homem tem buscado resposta em muitos lugares, mas nem sempre ele consegue encontrar a verdade. E às vezes, quando o homem é confrontado com a verdade, ele não consegue lidar com esta verdade, como foi o caso de Nicodemos.
Nicodemos, ele não compreendeu quando Jesus Cristo falou a respeito de um novo nascimento, uma necessidade de mudança, de experimentar uma nova vida. A mulher samaritana, ela simplesmente não compreendeu quando Jesus Cristo falou para ela a respeito da água da vida. Da mesma forma, muitos têm sofrido em nossos dias. Muitos têm sido esmagados com sofrimento, com dor, com os problemas, tentam buscar respostas, mas quando precisamos buscar a direção correta, nos identificarmos com aquilo que é propósito de Deus, e aí encontramos a Bíblia, a palavra do Senhor, porque é aqui que Deus fala conosco, é através da sua palavra, e aí então encontramos dificuldade. É por isso que é uma luta no coração do homem, quando ele então, e quando eu falo homem, estou falando da humanidade, é quando ele tem que lidar com a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus aos homens. Para cada um de nós. Apenas a gente precisa lidar com a palavra de Deus, aprender a ouvir a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu comentava sobre isso. Nós precisamos aprender a lidar com as verdades que estão aqui, para que nós possamos andar na direção que o Senhor tem galgado para cada um de nós. Um dos momentos mais difíceis que aquela mulher teve que lidar foi com a verdade da salvação. Assim como nós temos que aprender a lidar a verdade da salvação. Como nós lidamos com esta verdade que o texto bíblico nos apresenta? Nicodemos teve que ouvir a respeito da salvação, João 3. A mulher samaritana, ela teve que ouvir a respeito da salvação. E nós, em nossos dias, continuamos a ouvir a mesma mensagem. Para você alcançar a salvação em Cristo Jesus, é necessário experimentar uma nova vida. Salvação implica em fazer renúncias. E talvez muitos ainda não estejam preparados, ou talvez não estão dispostos a fazerem renúncias para experimentar a salvação em Cristo Jesus. Esta semana, num estudo, nós falávamos sobre Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27. Não precisa sair daí de onde você está em João, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Lucas 14, de 25 a 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. São essas renúncias que implicam a salvação em nossas vidas. E olha, a salvação é inegociável. A Bíblia não vai distorcer uma nova maneira de você ser salvo. E nós estamos falando de salvo de quê? Essa é a pergunta que muitos fazem. Quando estamos dando estudo bíblico, preparando para batismo, e aí então alguém nos pergunta: salvo de quê? Que salvação é essa que vocês evangélicos falam? Nós somos salvos da ira de Deus, porque nós pecamos. O pecado que eu estou falando é o pecado a partir de Adão, e todos nós estamos debaixo deste pecado, da desobediência de Adão e Eva. E uma vez que assim
pecamos. O apóstolo Paulo Romanos 3, 23, ele nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí então, a partir do pecado de Adão, nós fomos separados da glória de Deus, fomos apartados da glória de Deus. E olha, não é a religião que vai nos salvar, não é você fazer parte de nenhuma igreja que vai te salvar. A igreja nos serve para nós nos conectarmos em adoração, louvor e glória a Deus. É para isso que nos serve a igreja. O que nos salva é uma vida em Cristo Jesus. E quando o texto de Lucas 14, Mateus também vai nos mostrar, nos fala: se alguém vem a mim, é Jesus Cristo falando, ama a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ué, peraí. Em Mateus, Jesus Cristo diz que ele veio para trazer a espada. Eu não estou falando que você tenha que rejeitar a sua família, ou que o texto bíblico está falando, nada disto. Vamos olhar para a Bíblia no todo, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, capítulo 5, ele nos mostra a necessidade de uma vida também familiar. Especificamente capítulo 5 de Efésios. Mas o que Jesus Cristo está nos falando é que Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele precisa ter prioridade nas nossas vidas. Uma vida de adoração, na presença, comunhão. Isso aqui é prioridade. Relacionamento com os irmãos precisa ser prioridade. Eu não vou rejeitar o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, nada disso, não é isso. Mas há em determinados contextos que você vai precisar falar: não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. E aí então você segue a sua vida em frente. Porque se assim não for, você não é digno do Senhor. E aí Jesus Cristo fala: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nicodemos, ele ficou aqui nessa regra. Ele não conseguiu largar a religiosidade. Ele era um fariseu, ele era um dos principais, fazia parte do Senado, estava entre os 70 líderes do judaísmo. Irmãos, o que nós encontramos então? Nicodemos, ele não consegue fazer esta conexão, ele não consegue fazer essa rejeição. Nesse primeiro momento ele fica preso à sua religiosidade. E olha, nós sabemos que a nossa sociedade, ela é extremamente religiosa. Quantos são aqueles que não conseguem abandonar uma vida religiosa para verdadeiramente seguir a palavra de Deus? Porque estão presos a tradições, a costumes. Estão presos a ligações, a laços familiares, mas não conseguem viver esta nova vida. Por isso a humanidade, ela está sedenta. Ela não mais se satisfaz nesses valores. E aí então ela começa a buscar novos rumos. Ela começa a buscar novas direções. Os desejos carnais já não satisfazem a muitas pessoas. Aquele momento ali das festividades, das alegrias, são passageiros. Mas aquilo que ela tanto precisa, ela já não consegue mais encontrar. E foi isso que Jesus Cristo mostrou para Nicodemos e mostrou para a mulher samaritana, que ele tem uma verdade eterna. E o homem, ele precisa encontrar
esta verdade que só Cristo pode nos dar. Irmãos, em todo tempo nós somos confrontados com a verdade. Em todo tempo o Espírito Santo está nos incomodando. Jesus Cristo nos fala que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra de Deus diz que todos ouvirão o Evangelho. Existe uma compreensão teológica da profundidade deste todos, até que Cristo volte, mas o Evangelho tem sido pregado. O Evangelho tem sido anunciado. As verdades de Jesus Cristo estão diante de nós. Vamos então ao texto bíblico. Abre a sua Bíblia, se ainda não estiver aberta, João capítulo 4. Eu vou prosseguir então com a segunda parte, versículo de 16 a 18. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, nós vamos lembrar que no finalzinho lá do capítulo 4, versículo 15, no diálogo entre Jesus Cristo e a mulher, há uma mudança de conversa, a mulher muda. Eu já li aqui para os irmãos, já mencionei, Jesus Cristo fala da água, versículo 13, quem beber desta água terá sede outra vez, e a mulher e continua, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher vai e diz para Jesus: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E aí então, Jesus Cristo muda. Ele muda o cenário. Agora nós temos então um novo momento. E o que Jesus Cristo então faz com esta mulher? Bem, você quer beber desta água? Agora ele então passa a confrontá-la com a verdade. Vá, chame o seu marido. Jesus Cristo está tratando agora com ela, tratando com o coração dela. Irmãos, deixa eu fazer aqui alguns parênteses com os irmãos para que a gente não prossiga deixando dúvidas no teu coração. Jesus Cristo não estava dizendo que esta mulher estava numa situação de adultério. Não é essa a compreensão. Que esta mulher era uma prostituta, também não é esta a compreensão. Que esta mulher estava numa situação de consequentes divórcio. Também não é isso que o texto bíblico está dizendo. A grande possibilidade que o texto bíblico aqui apresenta, o porquê que esta mulher já havia tido 5 maridos, conforme diz aqui o texto, é que esta mulher poderia estar vivendo uma situação do levirato. Os irmãos que não conhecem da lei do levirato, era quando ela perdia o seu marido e o irmão dela, o irmão do seu marido, tinha que se tornar seu esposo. Ela perde o marido, aí o irmão então tem que vir cumprir a lei do levirato, se tornava marido dela. Essa mulher poderia estar vivendo nessa situação. Então nós não podemos dizer que esta mulher estava no 6º ou 5º divórcio. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Então por que esse que tu tem não é seu marido? Ela não estaria em adultério. Não estaria, porque o texto também não está dizendo que ela estava casada com o outro. E nem que o marido dela tinha uma outra esposa.
Nós não podemos colocar isso na situação. Mas o problema é que esta mulher estava vivendo um conflito. E poderia ser que aquele com quem ela estivesse convivendo ainda não havia legalizado a situação. Então, o mínimo, aí sim, poderia ela estar vivendo numa situação de adultério. Mas sabemos que pela lei, ela poderia ser até apedrejada. Pela lei. Uma vez que ainda os samaritanos, eles guardavam pelo menos a lei, eles guardavam. Não guardavam a escritura no todo, mas pelo menos o Pentateuco eles guardavam. E a confrontação de Jesus Cristo é para que ela pudesse perceber a situação que ela estava vivendo. Vá, chame o seu marido e volte. E aí então ela diz: não tenho marido. E Jesus Cristo confronta mais uma vez: você falou corretamente dizendo que não tem marido porque não está numa situação legalizada. Volte. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O texto não nos dá também muitos argumentos para que a gente tire conclusões erradas. Apenas isso que eu quero destacar. Mas havia uma verdade. Aquela mulher, ela estava enfrentando um problema social que ela precisava se consertar. Ela precisava endireitar aquele problema. E aí então, ela havia pedido a água da vida eterna e Jesus Cristo mostra: é necessário algumas renúncias. É necessário alguns consertos. Nicodemos aprendeu que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. A mulher samaritana aprendeu que era necessário uma mudança de vida. Algumas coisas precisavam acontecer na vida dela. E olha, o céu, a vida eterna, o reino de Deus está aberto para todos aqueles que estão dispostos, conforme disse Lucas, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Estão dispostos a fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza, o Senhor vai trabalhar em nossas vidas aquilo que é necessário ser trabalhado. É através do Espírito Santo de Deus. Uma das colocações da mulher samaritana que segue no texto bíblico, para o entendimento dela, e ela vai fazer mais uma mudança aqui no diálogo, é sobre a vida cristã, sobre a adoração. Ela aprendeu da maneira mais difícil que uma verdadeira adoração é com entrega, é com renúncia diante do Senhor. Por isso somente podemos experimentar um novo nascimento quando buscamos a Deus em espírito e em verdade. Vamos prosseguir, versículo 19. Jesus Cristo então nos ensina o verdadeiro lugar de adoração. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Irmãos, esta semana nós temos aí no dia 31 de outubro as comemorações da Reforma Protestante. O que se deu, como se deu, ou o que significa a Reforma Protestante? Talvez você tenha visto aí alguma coisa nas redes sociais. Mas a Reforma Protestante foi um protesto feito por Martim Lutero, desejoso de que houvesse mudanças na igreja. E aí então, num determinado dia, pela manhã, porque era assim que se procedia naquela época, você não tinha um jornal, não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagem, você não tinha as redes sociais para você publicar os seus pensamentos. Então, eles faziam os entendidos, os escritores daquela época, eles escreviam os seus textos e publicavam na porta de uma igreja ou de um castelo. E ele, então, Martim Lutero, ali na Alemanha, ele faz esta publicação de 95 teses, defendendo princípios e valores que estavam errados na prática da igreja. E isso então trouxe um movimento que se espalhou por toda a Europa, que é chamada Reforma Protestante. A proposta de Martim Lutero não era revolucionar a religião, até porque já haviam outros feito as mesmas manifestações, que é chamado movimento pré-reforma. E aí então Martim Lutero faz esta publicação e há um reboliço na igreja. Muitos pegaram carona naquilo que Martim Lutero publicava e agora então faz um movimento ou um estardalhaço na igreja. A intenção era o quê? Mudança. Haviam práticas que estavam erradas, que precisavam mudar. São 506 anos. E as práticas continuam no meio da igreja. No meio da igreja evangélica também existem as mesmas práticas erradas. Há muita coisa que precisa mudar. Parece que nós precisamos de uma nova reforma. Já há alguns anos, quando se passava a pandemia, falava-se que a igreja evangélica ia experimentar um avivamento espiritual. Depois de 3 anos, o que aconteceu foi que muitos abandonaram. Muitos deixaram seus compromissos e a sua fidelidade na obra do Senhor. Mais uma vez eu quero te falar o seguinte: Nicodemos, ele aprendeu então que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. A mulher samaritana, depois de ter sido confrontada com a verdade, ela aprende que uma verdadeira adoração somente acontece em espírito e em verdade. E quais são esses princípios que Jesus Cristo falou para esta mulher aí a partir do versículo 19? O que essas palavras elas trouxeram no coração desta mulher e precisam fazer em nossos corações? Irmãos, a mulher ela desejava beber a água da vida, assim como muitos de nós desejamos a vida eterna. Mas precisamos estar dispostos a fazermos renúncias,
a mudarmos de vida, precisamos estar dispostos a ter no nosso coração a convicção de que somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados para experimentarmos uma mudança de vida. Não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem mudança, não há salvação sem renúncia. O que Jesus Cristo mostrou, o que Jesus Cristo ensinou para aquela mulher, é que ela tinha que perceber que algo novo precisava acontecer no seu coração, precisava acontecer em sua vida. Ela pergunta para Jesus Cristo, ou melhor, ela afirma para Jesus Cristo: Senhor, vejo que é profeta. Ela reconhece, assim como Nicodemos, ela reconheceu quem era Jesus. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que é adoração, irmãos? Naquele tempo, e nos nossos dias também não mudou, adoração era o culto que eles prestavam a Deus. E nós temos visto que o judeu, ele tinha que pelo menos por 3 vezes ir a Jerusalém. Mas, na Páscoa, era determinante que o judeu, acima de 12 anos de idade, eles fossem a Jerusalém para prestar o culto por ocasião da Páscoa. E quando então houve a separação entre as 12 tribos, criou-se um novo lugar para que esse culto fosse prestado. E aí então os samaritanos passam a ter seu lugar de adoração, que é Gerizim, e os judeus passam a ter o seu lugar de adoração, que é Jerusalém. E é por isso que a mulher, ela confronta Jesus, ela pergunta a Jesus sobre o lugar da verdadeira adoração ao Senhor. A resposta de Jesus é completamente o contrário do entendimento dela e de todo judeu. E ele diz assim: creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Por quê? O que Jesus Cristo apontava que a adoração era para Ele, porque Ele é o digno de louvor e adoração. O apóstolo Paulo nos fala: a Ele toda honra, todo louvor e toda glória. A igreja dos nossos dias continua desviando os princípios da adoração. É o homem que tem sido adorado em nossos dias. É o homem que tem sido buscado em nossos dias. E é por isso que temos andado tão distante dos princípios da adoração, dos princípios do Senhor. Jesus Cristo, quando fala aí o versículo 22, vocês samaritanos adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo está apontando para os profetas, não somente para Moisés, como a mulher samaritana havia compreendido, que Moisés falava, Deuteronômio, Moisés falava do Messias. Jesus Cristo fala do cumprimento das Escrituras, de que Ele é o digno de louvor, de glória e de adoração. Então vocês adoram o que não conhecem, e nós judeus adoramos ao Deus completo. A adoração, ela não pode ser parcial. A adoração não pode ser pela metade. A adoração precisa ser completa. Por isso, adorar a Deus em espírito e em verdade. Versículo 23. Você está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoração em espírito é com o coração,
é com consagração, é com entrega, é com renúncia. A Bíblia, desde Gênesis, ela condena a falsa adoração, a adoração errada, o culto prestado a Deus de forma errada. Desde Gênesis até Apocalipse. E é por isso que o livro de Apocalipse encerra dizendo que os falsos adoradores não herdarão o reino de Deus. Aqueles que não entendem o princípio da adoração, os valores que envolvem a adoração. Adorar a Deus, adorar o Pai em espírito, é necessário então uma entrega, uma renúncia. Eu tenho falado para os irmãos aqui que têm participado da escola bíblica. Nós somos corpo e espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós adoramos é espírito. Ele não é de madeira, não é de gesso. Ah, mas e Jesus? Jesus, ele se revelou em carne, João capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, para nos revelar a glória de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então nós não adoramos a um Deus morto, adoramos a um Deus que vive eternamente. Eu li um post essa semana que falava assim: olha, se nós temos que cultuar o Halloween, então vamos cultuar aquele que morreu e vive, que é Jesus Cristo. Porque o Halloween, ou a festa de Halloween, cultuam aqueles que morreram. Nós cultuamos alguém que morreu e está vivo. Não é uma festa das trevas, mas é uma festa da luz. Porque o nosso Deus declarou: eu sou a luz deste mundo. Irmãos, o nosso coração precisa entender que o nosso Deus requer de cada um de nós a verdadeira adoração. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, nós estamos falando com um Deus que está vivo, que é espírito. O apóstolo Paulo diz que ele fez tabernáculo em nós. Ele tabernaculou, João capítulo 1, versículo 14, subiu aos céus e fez daquele que o aceita como seu Senhor, como seu Salvador, tabernáculo, morada. Por isso, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É isso que Jesus Cristo está falando para aquela mulher. Nós que aceitamos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Ele nos revelou a sua glória e nós o aceitamos como nosso Senhor e o nosso Salvador. E em nós ele faz morada. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele nos diz que todos aqueles que ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Com selo. Nós somos selados. Por isso Paulo nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, entendo que eu vou te falar. Você não precisa de algo para você adorar. Basta você clamar ao Senhor. Basta você glorificar a Deus. Porque Ele te ouve. Porque Ele está em vós. Então você não precisa de objetos. Esse era o problema do judeu. Por isso que Jesus Cristo falou: olha, não é em Jerusalém
porque o judeu entendia que era em Jerusalém que Deus fazia a sua morada. Os samaritanos entendiam que a morada de Deus estava lá em Gerizim. Jesus Cristo falou, não é lá e nem cá. O tempo já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, é com o coração. Se nós somos o templo do Espírito Santo, adoramos ao Deus que se relaciona conosco. É isso que precisamos entender. E em verdade, é porque o nosso coração é consagrado a Ele. Se for de outra forma, estamos errados. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus que está no unigênito, o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus. E não precisamos de mais nada além do que isso. E aí então nosso texto prossegue, e eu quero seguir aqui para o nosso final, Jesus Cristo revelando a glória do Pai, ou fazendo a revelação do próprio Deus. Vamos ao versículo 25, eu vou seguir até o 30. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A mulher, ela declara a sua fé no Messias. Eu sei que o Messias há de vir. Ela está citando Deuteronômio. E Jesus Cristo mostrou para aquela mulher. Jesus Cristo fez uma revelação que ele não havia feito aos judeus. Eu sou. As palavras de Jesus nesse texto são as mesmas palavras que o Senhor falou para Moisés. Eu sou. Jesus Cristo, ele declara algo precioso, aquilo que ele quer declarar aos nossos corações, aquilo que ele tem nos falado desde o capítulo 1. Eu sou a sua salvação. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus vivo. Eu sou a salvação. Eu sou as portas do céu. Eu sou aquele que tem a vida eterna. Essas são as palavras de Jesus para aquela mulher. E essas palavras, elas continuam ecoando em nossos corações. Elas precisam continuar impactando as nossas vidas, nos levando a uma mudança de vida, nos levando a entendermos e experimentarmos uma nova natureza, a fazermos renúncias, como o texto aqui está nos mostrando. Olha que fato interessante que esta mulher faz. Essa mulher, ela abandona o seu cântaro, ela abandona aquilo que ela tinha de tão precioso para suprir as suas necessidades. Imagine naquela época. Hoje a gente já tem um cuidado tremendo quando a gente deixa a nossa garrafa ali na bica, quando vai pegar água. Imagine naquela época, quando as coisas eram tão difíceis. Aquela mulher, diz o texto, que ela deixou o seu cântaro e voltou para a cidade. Ela poderia voltar ali e não mais encontrar o seu cântaro, e não era fácil de conseguir outro para suprir as suas necessidades, mas agora ela está preocupada com outra coisa. Essa é a demonstração de renúncia. A sua preocupação, ela entra na cidade e ela vai falar da sua experiência.
a experiência que ela estava tendo agora com o Senhor, aquilo que o Espírito Santo estava testificando no seu coração. Quantos de nós temos compartilhado aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Quantos de nós estamos prontos a deixarmos tudo por amor a Deus? Quantos de nós estamos preparados para abandonarmos tudo para seguirmos ao Senhor? Vocês lembram da história do jovem rico que falou que guardava a lei, guardava isso, fazia aquilo outro, mas quando Jesus Cristo falou, larga tudo que tem e siga-me, ele mostrou que não estava ainda preparado. Irmãos, a palavra do Senhor, ela precisa continuar fazendo um impacto em nossas vidas. Nós precisamos de um coração cheio de fé, dispostos a largarmos tudo por amor a Deus e seguirmos a sua palavra, fazermos a vontade do Senhor. Quando olhamos para Mateus capítulo 28, que é a ordenança do Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a parte mais difícil da grande comissão. É ensinar as pessoas a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. A parte mais difícil da grande comissão em nossos dias é fazer discípulo de todas as nações. Nós não estamos conseguindo fazer discípulo nem na nossa própria casa, nem no nosso próprio arraial, quanto mais em todas as nações. O grande desafio da igreja dos nossos dias é fazer missões, é anunciar o reino de Deus, é anunciar a palavra de Deus. Porque nós temos que parar a toda hora para catar aqueles que vão ficando para trás. Nós não estamos conseguindo cuidar nem dos da nossa própria casa, quanto mais sairmos para ganharmos novas vidas. Irmãos, precisamos entender, precisamos compreender que o Senhor tem nos desafiado ao novo tempo, a vivermos uma nova história. Por isso esse texto nos chama a atenção como um divisor de água. A igreja precisa experimentar uma nova reforma. Voltar aos princípios. A igreja precisa voltar à sua raiz, lá no livro de Atos, a entender o que é verdadeiramente ser igreja, o que é verdadeiramente servir ao Senhor, estar realmente disposto a fazer a obra de Deus, para que o Senhor possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Para nós concluirmos, a adoração, desde Gênesis a Apocalipse, ela é um pilar da igreja. O mundo há quase 2000 anos tem venerado imagens, ídolos, construídos por mãos, por mídias digitais. A idolatria não é somente um problema cultural, mas ela tem atraído sobre a humanidade a ira de Deus. Infelizmente, a idolatria, o desvio da adoração ao Senhor, tem feito com que este mundo sofra, este mundo venha cada vez mais a perecer. O falso culto tem se tornado uma abominação diante de Deus, conforme nos diz a palavra, os profetas e tantos outros textos. Quando Jesus Cristo diz que Deus é Espírito, Ele nos chama a nos dobrarmos diante de um Deus invisível, que quer sondar o nosso coração. Salmo 39.
onde nós estivermos, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. O culto prestado a outros deuses é uma ofensa ao Senhor. Deus é o único digno de louvor, de honra e de adoração. A adoração a Deus é feita por um coração contrito, um coração arrependido, um coração que está disposto a se colocar na presença do Senhor, que está disposto a se dobrar diante da vontade do Senhor. As igrejas hoje elas têm buscado propósitos para agradar a pessoas, mas elas têm se esquecido se realmente Deus se agrada da adoração que eles estão prestando. Estamos vivendo tempos onde fogo estranho é apresentado a Deus como adoração, como foi no tempo de Finéias, os filhos do profeta Eli, que apresentavam fogo estranho diante de Deus. O meio evangélico tem apresentado adoração estranha a Deus, coisas que não é culto, rituais que não são cultos a Deus, práticas que traz mais abominação e ira no coração de Deus do que alegria. Eu falei para os irmãos numa outra ocasião, Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele quer o nosso coração contrito, quebrantado, que se alegra em prestar culto a Ele. Tanto a mulher samaritana quanto Nicodemos precisavam se inclinar diante do Senhor. Cada um deles teve o seu tempo, teve a sua hora, mas que o nosso tempo, a nossa hora, seja agora. Por isso, o tempo já chegou. O tempo de adorarmos o Senhor é hoje, e não é amanhã, nem depois. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Pai amado, Pai de graça, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Senhor, eu quero clamar por tua graça, por tuas misericórdias, pelo teu amor sobre cada um de nós, ó Pai. Sobre cada um, ó Pai, que aqui entrou nesta noite. Senhor, é tu que conheces os corações, ó Pai. É tu que conheces, Senhor Deus, a cada uma das vidas que aqui estão, Senhor Deus. Apenas nós podemos, Senhor Deus, mostrar aquilo que é a tua boa e perfeita vontade. Aquilo que tu quer, Senhor Deus, para cada um de nós. Adorarmos a ti em espírito e em verdade, ó Pai. Prestarmos, Senhor Deus, um verdadeiro culto a ti, ó Pai. O culto que agrade a ti, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, que o nosso coração agora saia daqui deste lugar quebrantado, ó Pai. Como foi o coração daquela mulher, Senhor Deus. Que nós não venhamos deixar para depois. Mas, ó Pai, que as renúncias sejam feitas, ó Pai, agora. Que nós possamos, Senhor Deus, abandonar aquilo que não te agrade, Senhor Deus. Deixarmos aqui neste lugar para vivermos uma nova vida, ó Pai. Assim como aquela mulher largou aquele cântaro, nós possamos largar diante de ti, ó Pai, os nossos pecados, para experimentarmos uma nova vida na tua presença. Experimentarmos, Senhor Deus, este nascer de novo, para vivermos uma nova vida, caminhando, ó Pai, segundo a tua vontade, cumprindo, ó Pai, tudo aquilo que tu nos ordena, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, cada vida que aqui entrou nesta noite. Toma em tuas mãos, ó Pai, cada coração. Ministra com o teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui
esteve conosco, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Ministra sobre cada um de nós, com o teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Espírito Santo. Nos dê uma semana na tua presença, uma semana de comunhão e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Santo Espírito esteja com cada um de nós e com toda a igreja sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma boa semana, em nome de Jesus.